Aqui, antes de analisar o poema Catar Feijão, do João Cabral de Melo Neto, é um poema que está presente no livro A Educação pela Pedra, de 66. Lembrar que o grande poeta, o João Cabral de Melo Neto, ele sempre gostou de tratar de questões do povo pernambucano, principalmente aquela questão envolvendo a questão social. Se vocês lembrarem, é dele aqui o grande Morte e Vida Severina, mas a gente tem também que lembrar o outro grande detalhe aqui do João Cabral de Melo Neto. O apelido dele era poeta engenheiro, ou seja, aquele poeta que fazia o poema tal qual um arquiteto. Tudo tinha que estar bem estruturado. Lembra um pouco, mas bem pouco, assim, aquela questão parnasiana, mas claro que o João Cabral ele inseria muito conteúdo, fugia daquela questão toda de parnasiano não colocar muito conteúdo, né? Só que aqui para o João Cabral de Melo Neto, lembrando, né, que a poesia para ele era extremamente a questão envolvendo transpiração, suor e não a inspiração. Para o João Cabral de Melo Neto, o que é a poesia? Baixar a cabeça e trabalhar, suar, transpirar, certo? Porque não acreditava, por exemplo, que ia vir uma fada madrinha da poesia e ia surgir a inspiração assim, tipo, como num toque de mágica do dia para a noite. Para ele, poesia é sinônimo de quê? Labuta, suor, trabalhar em cima do poema até que ele ficasse redondinho, tá? E quanto a esse poema aqui, o Catar Feijão, ele é um poema que vai refletir sobre o próprio poema, ou seja, ele é metapoético, ele é metalinguístico, é aquele poema cujo conteúdo é falar sobre a própria poesia, o próprio refletir sobre fazer poesia, tá? Vamos então aqui para a análise dele, lembrando, né? Primeiro detalhe, tá? São 2 estrofes de 8 versos e essas 2 estrofes são numeradas, 1 e 2. Segundo detalhe, o João Cabral ele adorava essas comparações insólitas, né, que fogem um pouco da lógica. Aqui vocês vão ver no poema, reparem no título, né? Catar feijão, porque ele vai comparar o ato de catar feijão com o ato de escrever. E claro que num primeiro momento a gente pode até se perguntar assim, mas o que tem a ver catar feijão com fazer poesia, escrever, né? E a gente vai ver o quanto genial é o João Cabral de Melo Neto, certo? Vamos então aqui à análise. Ele diz, catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras. A pedra dá à frase o seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como o risco. Ou seja, vamos aqui então à análise, né? O que ele já diz no primeiro momento? Catar feijão se limita com escrever, ou seja, catar feijão pode ser comparado com o ato de escrita. E a gente fica naquela ideia, como? Joga-se os grãos na água do alguidar, no vaso de barro, os grãos no vaso de barro com água, ou seja, a gente vai, imaginem, né, os grãos ali de feijão sendo colocados no vaso com água e as palavras jogadas na folha de papel. Metaforicamente, nós jogarmos as palavras na folha de papel, ou seja, escrevermos, certo? E depois joga-se fora o que boiar, ou seja, o que boiar não presta na água ali e a gente joga fora. Antes aqui eu quero, claro, trazer uma coisa bem importante, né? Hoje em dia eu nem sei se existe essa questão ainda de ficar selecionando o feijão, porque de certo modo ele já vem pré-selecionado. Mas antigamente se selecionava assim o feijão. Eu vou até aqui passar rapidinho um pedacinho aqui do filme Eles Não Usam Black Tie. Aqui reparem a Fernanda Montenegro numa cena, só para vocês lembrarem como era a questão de selecionar o feijão ali para entender o poema, tá? É o filme Eles Não Usam Black Tie, uma cena final. Aqui o Gianfrancesco Guarnieri, que inclusive fez o livro, escreveu o livro, essa peça de teatro, e que depois virou filme. Bom, então aqui voltando, né? Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar, ou seja, pego o feijão e jogo no vaso de barro com água, e as palavras metaforicamente eu jogo na folha de papel. E depois o que boiar eu jogo fora. Porque o que ele está dizendo, né? Aquela
pedra que boiar ali e tudo mais, né, pode estragar o dente, certo? Bom, certo, toda palavra boiará no papel. E o que a gente pensa disso? Se toda palavra vai boiar no papel, toda palavra é pedra, é coisa que boia ali, né? Por quê? Porque tem água congelada por chumbo o seu verbo, ou seja, aquela questão da palavra pesar. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ou seja, nas palavras todas vão boiar. Mas já quanto ao feijão, a pedra que boiar, eu jogo fora. Então, o que entra nessa primeira parte? Catar feijão é igual a escrever. Se joga o feijão no vaso com água e se jogam as palavras na folha de papel. Depois se joga fora o que boiar. Mas aí a gente sabe que a pedra que boiar no feijão se joga fora. Só que atenção agora na segunda parte para a palavra pedra. Porque se todas vão boiar, o que a gente vai fazer? A gente entra na parte 2 agora. Ó. Ora, nesse catar feijão, entra um risco. Qual é o risco que a gente tem de catar feijão? O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Ou seja, vamos supor assim, estamos selecionando os feijões, no meio do caminho eu selecionei errado e passou uma pedrinha, e no meio desses feijões maiores, que foram para o fundo do vaso com água ali, se escondeu um grãozinho pedra, uma pedrinha, que não dá, claro, para mastigar, que é negativo, que inclusive pode quebrar o nosso dente. Ou seja, seria uma pedra no feijão, uma pedra negativa. Só que reparem o que é o contrário aqui, a pedra no papel. Certo não quando ao catar palavras. E aqui uma grande diferença. No feijão a pedra é ruim, é negativa, pode quebrar dente. Só que uma pedra nas palavras é algo extremamente positivo. Por quê? Porque a pedra dá à frase seu grão mais vivo. A pedra nas palavras é positiva, é quase um ouro, um grão que se destaca ali. Por quê? Porque se eu tiver uma pedra na frase, eu estou lendo um livro e tem uma pedra na frase, ela obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca a leitura como o risco. Ou seja, reparem a grande diferença aqui, tá? A pedra nas palavras não é uma pedra negativa capaz de quebrar dente como no feijão, mas a pedra nas palavras faz a gente parar de ler, prestar atenção. A pedra na palavra tem aquela importância de fazer a gente parar a leitura que está fluindo. Porque para o poeta, reparem essa leitura aqui, que simplesmente flui, pode não ser interessante. Mas para ele interessante é aquela leitura que nos faz parar para pensar, que isca a nossa atenção, que fisga a nossa atenção, que essa que vai ser a melhor leitura. Então reparem que nesse poema aqui metapoético, catar feijão é igual a escrever. Se joga o feijão na água, se jogam as palavras na folha de papel, certo? Só que o que boiar dentro do feijão se joga fora. Só que há um problema. No meio desse catar feijão, pode ser que uma pedrinha, até pequena, fique no meio de feijões grandes ali e a gente coloque para o fogo. Aí tu vai comer o feijão e de repente tu mastiga uma pedra, tu pode até quebrar o dente. E é negativo, é prejuízo, é ruim. Agora, a gente sabe que a pedra que boiar, ela é positiva. A pedra, a palavra que faz a gente parar num poema para pensar, para pegar nossa atenção, para obstruir, é uma pedra no meio do caminho positiva para a leitura, é no sentido positivo, certo? Cuidem então essa grande diferença aqui, tá? Bom, e aqui, lembrando, né, quanto à questão formal, são 2 estrofes de 8 versos, não temos rimas, e aí se a gente for olhar assim de longe o poema, vocês podem até pensar, bom, se ele é o poeta engenheiro, ele metrificou isso aqui. Como é que funciona isso aqui? São 10 sílabas, 12 sílabas, mas reparem que não há uma metrificação rigorosa aqui. Mas é o que a gente chama de aparência de metrificação, porque como ele fica oscilando de 9 a 13 sílabas, se a gente olha assim, a gente pensa, pô, dá uma aparência de metrificação. Mas não há uma metrificação rigorosa, e sim uma aparência de metrificação aqui.
E o poema Catar Feijão tem a ver exatamente com a questão metapoética. A palavra tem que ter pedra, a leitura tem que ter pedra, que é onde nós paramos, pensamos, risca a nossa atenção, chama a atenção, faz, de certo modo, o leitor refletir aqui. Contrário àquela leitura que flui, que muitas vezes, né, não vai trazer atenção nenhuma, não vai trazer nenhuma reflexão.